Irmãos, nós estamos nessas semanas, todas as quartas-feiras, não sei se o Alan já botou aqui, nós estamos falando sobre andar no Espírito. O andar no Espírito, na realidade, é a maneira que Deus chama o Filho e a Filha de Deus para andar nessa terra. Na realidade, eu não vou falar que é a única maneira, porque tem pessoas, mesmo na igreja, não andam no Espírito. Mas a maneira que Jesus planejou para que o Filho e a Filha de Deus fossem pessoas relevantes, fizessem a diferença, não diferença política, não uma diferença somente social, filosófica, mas a diferença do poder e da manifestação de Deus nessa terra. Fosse canais de transformação para a nossa geração, é andar no Espírito. Com Deus, meu irmão, minha irmã, não há atalho. Há um caminho no qual Ele é o caminho. E Ele planejou. E toda a palavra de Deus no Novo Testamento, nós vamos entendendo como Paulo, que é o apóstolo da igreja dos gentios, é Paulo, meu irmão. E Paulo escreveu 2/3 do Novo Testamento. E nós vemos Paulo ensinando a igreja como andar. Amém? Você tem que entender que quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo, é isso que a Bíblia fala, tudo é novo, querido. A Bíblia diz que nós nascemos da água e do Espírito. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Nós tínhamos nascido só no ventre da nossa mãe. Mas nós precisávamos nascer no Espírito. Por que, pastor, precisávamos nascer? Nós não éramos seres espirituais, éramos. O homem era um ser trino. Deus, quando criou o ser humano, Ele criou o Espírito, soprou o Espírito dele no ser humano. O ser humano tem uma alma, e o ser humano também tem a parte física, chamada corpo. O ser humano é um ser trino. Onde está isso, pastor? 1 Tessalonicenses 5 fala que nós devemos conservar íntegros até a vinda do Senhor todo o nosso ser. E o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Deus nos criou assim. Porém, e a parte do nosso espírito que se conecta com Deus, que é a nossa parte principal. Por quê, pastor? É a parte principal. Porque na sua essência Deus é Espírito. Fala comigo, Deus é Espírito. Deus não tem Espírito, Deus é Espírito. Isso está lá em João capítulo 4, quando Jesus ele fala com aquela mulher samaritana, Deus é o Espírito, e os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Essa condição em espírito. Só o homem que nasceu de novo, quando a gente fala nasceu de novo, é porque a pessoa nasce de novo no espírito. E como que você faz isso? Quando você aceita, confessa Jesus, crê na obra consumada de Jesus no seu coração, crê que Jesus morreu, ressuscitou e a morte foi pelos seus pecados. Você crê no seu coração, diz Romanos 10, e confessa com a sua boca, a salvação opera. Mas onde que ela opera primeiro? No seu espírito. Seu espírito estava morto. Por quê, pastor? Mas eu estava vivinho. Morte, segundo a palavra de Deus, não significa a inexistência. Morte, segundo a palavra de Deus, significa separação. Fala comigo, morte significa separação. Por quê? Quando Adão pecou, Adão ele tinha um espírito vivificado. A alma também era viva, o espírito trazia vida para a alma.
E o corpo vivo, Deus nos criou, gente, para ser eternos. Deus não nos criou para morrer, coloca isso na sua cabeça. A morte é consequência, a morte física foi consequência da morte espiritual que operou no coração de Adão quando ele desobedeceu a Deus. Deus falou assim, se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia que você comer, certamente morrerás. Mas quando você vê lá pela palavra, ele não morreu imediatamente, fisicamente. Ele morreu depois de 900 anos, mais ou menos. Mas naquele momento que ele desobedeceu, ele morreu espiritualmente. Ou ele foi separado da comunhão com Deus. O pecado separou o homem da comunhão com Deus. E a exemplificação disso foi que o homem e a mulher foram expulsos do jardim do Éden. Isso simboliza a separação do homem com Deus. O pecado faz isso. Então, querido, quando Adão pecou, ele morreu ou ele foi separado. Então, morte na palavra significa separação. Até quando nós morremos fisicamente, significa que a nossa parte, que não é física, se separou da nossa parte que é. Porque você não é esse corpo. Amém? Amém? Você não é simplesmente um corpo. Você é um espírito que possui uma alma e que habita num corpo. Então, querido, todos nós, a partir de Adão, nascemos, nosso corpo físico nasceu vivo, nossa alma viva, porém aquela criancinha, nós nascemos, a Bíblia fala, eu nasci em pecado a minha mãe me concedeu. Então, quando nós nascemos, o nosso espírito é separado de Deus. Por isso que todos nós precisamos nascer 2 vezes. Se você não nasceu 2 vezes nessa noite, é a sua noite. Nós nascemos da barriga da nossa mãe. Todos nós precisamos nascer de novo, crendo e confessando a Deus. Quando nós nos humilhamos e cremos, Senhor, confio em Ti como meu Salvador. Naquele momento, instantaneamente, o nascer de novo não é progressivo, como algumas doutrinas humanas falam. O nascer de novo é uma experiência. Pastor, mas eu conheço várias pessoas que nasceram de novo e parece que continuam com a mesma vida. Por quê? Porque o homem não é só espiritual. O homem é um ser trino. Espírito, o homem tem uma alma e o homem habita num corpo. A salvação opera primeiro no meu espírito quando eu confesso Jesus. Fala comigo, a salvação opera primeiro no meu espírito quando eu confesso Jesus. Meu espírito é recriado. O Espírito de Deus passa a habitar dentro de mim. Então, essa é a salvação. Porém, a minha alma, o que é a minha alma? As minhas emoções, a minha maneira de pensar. A minha alma tem essa influência desde quando eu nasci, da minha família, do mundo ao meu redor. Então, eu tenho uma maneira de pensar, de sentir, que é totalmente diferente disso aqui, ó. Totalmente diferente da verdade de Deus. A minha maneira... Então, essa minha alma, como diz Tiago, está sendo salva. A minha alma, o meu espírito foi salvo quando aceitei Jesus. A minha alma está sendo salva à medida que eu transformo a minha mente. Por isso que Romanos capítulo 12 fala, rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis. Lembra que o pastor Roberto falou aqui? Não vos conformeis com esse mundo. Não tenha a mesma forma, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O meu espírito foi salvo, a minha alma está sendo salva, está sendo transformada. Salvação da minha alma.
Por isso que muitas pessoas, talvez uma pessoa aqui aceitou Jesus agora, e ela tem um vício qualquer, e ela recebeu a palavra, ela creu, naquele momento ela foi salva. Pastor, mas se ela sai daqui e ali, ela, na sua fraqueza da carne, ela cai no vício, perdeu a salvação. Não, filho, não é assim. O espírito dela foi salvo, agora ela tem condições de vencer a carne. Por isso que Paulo, quando ele escreve Romanos, nos primeiros capítulos, até capítulo 7, ele vai falando da luta da carne com o espírito, de uma pessoa que nasceu de novo, é a igreja. Ele escreveu para a igreja, ele não escreveu para quem não nasceu de novo. Ele falou: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ele fala ali que há uma luta. Só que agora que você nasceu de novo, você tem todas as condições de vencer essa natureza caída, a sua carne. O seu espírito foi salvo, a sua alma está sendo salva à medida que você se sujeita e se transforma pela palavra e pelas práticas espirituais. Aí que está o andar no espírito. O andar no espírito, ele afeta em cheio a nossa alma. Por isso que Jesus ele falou assim: se vocês crerem em mim, do seu interior fluirão, do seu interior significa do seu espírito, fluirão rios de águas vivas. Por que flui do interior? Porque tudo que Deus faz é de dentro para fora. Isso é uma revelação. Tudo o que Deus faz que é firme é de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Não adianta, querido, você aceitou Jesus e hoje você querer mudar simplesmente o seu exterior para mostrar para os homens. Ainda que quando nós mudamos interiormente, isso vai se manifestar onde? No nosso exterior, todo o nosso ser. Porque do seu interior fluirão rios de água viva para a vida eterna. Mas muitas pessoas querem mudar na marra. Mudar na marra o exterior dela, sem mergulhar nas práticas espirituais, sem mergulhar no caminhar ou no andar no espírito. Não adianta. Enquanto eu estava sentado ali, o Senhor me lembrou um texto do Velho Testamento. E esse texto é lá em Zacarias. Bota aqui Zacarias 4:6. Zacarias 4:6, é um texto do Velho Testamento. Bota aqui, meus queridos. E esse texto fala o seguinte: prosseguiu ele mesmo e disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Toda mudança na nossa vida não é por força. Eu tenho que mudar. Às vezes nós queremos mudar na marra. Mas a nossa força de vontade só vai até um ponto. Vou falar novamente para você. A tua força de vontade só vai até um ponto. Maridos, quem é marido aí, levanta a mão. Quem como marido sabe que precisa tratar melhor a sua esposa, levanta a mão. Mas muitas das vezes, baixa a mão, nós queremos mudar na força de vontade. Eu não estou falando que você não deve exercer uma força, uma certa força, mas nós queremos mudar só na força de vontade. Não, agora eu vou mudar para Adriana. Agora eu vou trazer todo dia flor para ela. Aí eu trago uma vez, um dia. Aí no outro dia me esforço, trago outra vez. No outro dia trago de novo. Eu estou me esforçando para mudar, ser um marido melhor. Chega no 10º dia, eu trago uma flor para ela de novo. Ela olha para mim e fala assim: flor de novo? Naquele momento eu pego aquela flor, jogo no chão. Você não me entende.
Mas eu estou querendo mudar, ser gentil. Não é que eu não tenho que me esforçar, mas só usando a força do meu braço. Toda mudança que Deus faz, real, começa dentro de nós. Não por força, nem por violência ou poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Nem amar você, eu devo amar no meu amor. A Bíblia diz que o amor do Senhor está derramado em nossos corações pelo Espírito. O amor do Senhor é diferente. Não é um amor humano, que eu amo você se você me ama. Eu te agrado se você me agrada. Isso é humano. Nós, como humanos, nós esperamos o ser agradado pela pessoa. Mas o amor de Deus é um amor chamado ágape. Aquele que ama sem dar. Ama pela... Por que Deus nos ama? Porque Ele é amor. Amém? E um Deus que é amor quer te transformar na mesma imagem dele. Para que você faça algumas coisas, não por esforço, mas simplesmente porque você foi transformado à imagem dele. Então as coisas fluem. A vida espiritual, querido, não é um esforço. É um fluir. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. E a Bíblia diz, ele falou a respeito do Espírito Santo. O que isso tudo, pastor, dessa introdução toda que o senhor está falando, tem a ver com andar no Espírito, que é o tema que nós estamos falando? Ou as práticas espirituais? Tem a ver tudo, filho. Porque o meu esforço, o nosso esforço é entrar em Deus. O nosso esforço não é mudarmos na marra. Nós nos esforçamos para nos relacionar com Ele. Cada vez que nós chegamos mais perto dele, cada vez que nós andamos mais com ele no Espírito, mais nós somos transformados e mais a glória dele se manifesta, o poder dele se manifesta em nossa geração. Então, o texto base que nós lemos desses estudos, que é Gálatas 5, que fala, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos, as concupiscências da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então, o andar no Espírito é simplesmente me relacionar com Deus. E quando nós estudamos a Bíblia, e principalmente o Novo Testamento, que foi escrito para a igreja, nós vemos aqui várias práticas espirituais, que quem estabeleceu, fala assim, Deus estabeleceu, para que nós nos relacionemos com Deus, para que nós andemos no Espírito. E a primeira prática espiritual que nós estamos já falando há 3 quartas-feiras é a oração em línguas. Fala, oração em línguas. Queridos, a oração em línguas, como nós temos falado, eu não vou explicar novamente. Se você está vindo a primeira vez ou a segunda vez e você não viu as 3 ministrações que nós explicamos sobre oração em línguas, é só você entrar lá na internet, no YouTube, Ministério Way, Rio de Janeiro. Você vai ver lá. Tá como, André? Ô, Alan? Tá assim. Cadê? Vai ser aqui. Tá assim? Só você abrir lá, ó, no YouTube, Ministério Way, Rio de Janeiro, e clicar aqui, ó, andando no Espírito. Então tem 3 ministrações lá, que a gente começa a falar sobre oração em línguas, que é a primeira prática. Então nós falamos por 3 quartas-feiras sobre andar no Espírito, ou sobre oração em línguas. E é um assunto, meu irmão, que eu amo de paixão, orar em línguas. Por quê? Porque mudou a minha vida. Há mais de 20 anos, mudou a minha vida e transformou o meu ministério. Então, queridos, oração em línguas. Nós começamos a falar semana passada o porquê orarmos em línguas. E a primeira coisa que nós falamos na semana passada é para a nossa edificação pessoal. Algo que você precisa saber, você que está aqui.
Oração em línguas, baseado em Marcos capítulo 16, é para todo aquele que crê. É uma ferramenta que o Senhor deu para nós, que fomos batizados com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Uma ferramenta de transformação, uma ferramenta de oração, uma ferramenta da manifestação do poder de Deus. Você vai entender quando você ver as 3 aulas. Então nós começamos a falar na semana passada o porquê nós devemos orar em línguas, e o primeiro motivo é porque nos edifica, edificação, porque o Senhor está sendo construído. E hoje nós queremos continuar falando um pouquinho. Eu quero mostrar até um videozinho para vocês hoje. Feliz é você que está aqui. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2. Nós vamos ler alguns textos. 1 Coríntios 14, 2. Diz o seguinte: pois quem fala em outra língua não fala a homens, mas fala a Deus, e em espírito fala mistérios. Amém? Fala comigo, quem fala em outra língua não fala a homens, está falando a Deus, e em espírito fala mistérios. O que é isso, pastor? Pastor, certa vez eu fui numa reunião de oração e uma pessoa veio profetizando para mim e falou algumas coisas, eu não entendi, falou assim, é mistério. É isso, pastor? Não, não é isso. Mistérios são coisas ocultas. Essa palavra mistérios são coisas ocultas, coisas escondidas. Agora, que mistério é esse que eu falo quando eu falo em línguas? Que mistério é esse? Porque, entenda, querido, esse mistério Deus ele quer nos revelar. Que mistério é esse? Colossenses capítulo 1, verso 26 e 27. Colossenses 1, 26 e 27. Aleluia. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. E agora o quê? No tempo da igreja, depois que o Espírito Santo desceu, agora, todavia, se manifestou. Então não está mais oculto. Ele se manifestou que aos seus santos, quem aceitou Jesus aí diz amém. Então você é santo de Deus, você foi santificado quando você aceitou Jesus, o mistério se manifestou. Isto é, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza do esplendor ou da glória desse mistério entre nós, os gentios. Gentios é aqueles que não são judeus, eu e você. Isso é, Cristo em vós, a esperança da glória. Agora, juntando os dois textos, 1 Coríntios 14, 2, ele fala, quem fala em língua não fala a homens, mas a Deus, e em espírito. Quando eu oro em línguas, quem está orando? O meu espírito. Em espírito eu estou falando mistério. E como a Bíblia se explica, e que mistério é esse? O mistério é Cristo em mim, a esperança da glória. Quando eu tenho um tempo, a consequência de estar orando em línguas, é-me revelado tudo aquilo que Jesus é em mim. Paulo ele falou, agora não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E ele continua, e o viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então, querido, eu e você, talvez você está me olhando com o olho arregalado, Jesus habita em mim, vive em mim, mas isso não pode ser só um ensinamento mental, um entendimento mental, porque o entendimento mental não gera vida. Isso tem que ser uma experiência. Isso tem que ser um entendimento espiritual.
experimental e espiritual. Então, querido, tenha certeza de quando você ora em línguas, o Espírito, ele está o quê? Manifestando esse mistério, Cristo em vós. Tudo aquilo que Jesus é, ou que Cristo, essa palavra Cristo significa Messias, ungido. Tudo aquilo que o ungido é, ele começa a se manifestar em você. Agora presta atenção. Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele curava as pessoas? Sim ou não? Então a cura daquilo que ele é, começa a se manifestar onde? Revelar em mim. Quando Jesus ele estava aqui na terra, ele realizou milagres? Sim ou não? Ele mandou o mar se aquietar? Sim ou não? Ele fez muitos sinais e maravilhas? Sim ou não? Tudo aquilo que ele é vai se manifestar na minha e na sua vida. Por isso que a Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça do corpo. Então, as consequências de eu orar em línguas todos os dias é cada vez que eu tenho essa prática, mais de Cristo se manifesta em mim. Deixa eu falar algo para você. Eu comecei a orar em línguas fervorosamente, como prática. Porque uma coisa é você orar em línguas. Fui batizado com o Espírito Santo há muitos anos atrás, mais de 20. Mas uma coisa é você orar em línguas na igreja. Estava numa reunião de oração, aí você sentiu o arrepio. Quando você sentiu o arrepio, né? Muitos de nós foi assim, batizado com o Espírito Santo. Ou então no meio do louvor, sentiu uma presença e começou a orar em línguas. E muitos acham que a oração em línguas é só nesse momento. Mas a oração em língua como uma prática diária, independente do que eu estou sentindo ou estou deixando de sentir, porque o meu sentir está na minha alma e a oração em língua vem do meu espírito, amém? Renascido. Então, como uma prática, desde 2006, irmãos, para cá, que assim, algumas horas do meu dia eu oro em línguas constantemente. Teve período que eu orava muito mais horas, teve período menos horas, mas desde esse tempo, mais ou menos, que eu oro em língua. Irmãos, e como o meu entendimento sobre coisas de Cristo mudou, que eu nem percebi, irmãos. Como que eu comecei a me sentir diferente? Quando eu comecei a ter contato com irmãos que eu nunca vi há muito tempo. E eu olhei assim, às vezes eu e a Adriana, e falei assim, poxa filha, fulano conviveu com a gente 20, 30 anos atrás, e nada mudou nele. A mesma coisa. E a pessoa olha pra gente e começa assim, pô, você tá diferente. Há algo diferente. Que algo é esse diferente, irmãos? Não é a minha força. Eu não fiz um esforço para mudar. Eu fiz um esforço para entrar em Deus. Eu fiz um esforço para me apaixonar por essa prática espiritual. Por que as pessoas começam a te ver diferente? Porque Cristo começa a se manifestar. Cristo em nós, a esperança da glória. Pastor, você já está perfeitão? Não, querido, porque a minha alma está sendo transformada, amém? À medida que eu entrego todos os dias, mas a minha alma, mas nesses mais de 10 anos, né? Quase 15 anos, eu já vi muita coisa. Eu já vi Deus curando pessoas, libertando, transformando. Já vi o poder de Deus em manifestação na minha vida e na vida de muitos irmãos. Não por causa de mim, mas por causa dele. Amém, queridos? Então, uma das coisas da oração é que Cristo em você, Cristo começa a se manifestar. Outra coisa, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Isso nós estamos falando de consequências de uma vida que ora em línguas. Tudo isso são consequências de uma vida que pratica a oração em línguas. 1 Coríntios capítulo 2.
a partir do verso 9, ele fala o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o... E fala que nem olhos viram. Isso, muita gente fala isso. Não, meu irmão, que Deus tem para você, isso já virou um jargão evangélico. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí muita gente fala, aleluia, aleluia, começa a imaginar várias coisas. Mas o versículo não acaba aí, o texto fala, mas Deus, verso 10, nolo revelou, ou revelou a nós. Não, ninguém ouviu, mas Deus nolo revelou como? Pelo Espírito. Aí ele começa a explicar, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de... Fala assim, o Espírito prescruta as profundezas de Deus. Aí ele continua o ensino. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para que nós recebemos o Espírito que vem de Deus? Para que conheçamos, preste atenção nessa frase, o que por Deus nos foi dado de graça. Fala assim comigo, eu recebi o Espírito de Deus para que eu conheça o que por Deus foi me dado gratuitamente. Isso combina com aquele versículo anterior, que nem olhos viram, nem ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado. Mas Deus me deu o Espírito dele, para que eu conheça. Agora, como que eu conheço isso? Disto, versículo 13. Disso que? Disto está referente àquilo que ele falou anteriormente. Disto, ou seja, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, disto também falamos. Como que a gente fala? Versículo 13. Não em palavras ensinadas em sabedoria humana. Vou traduzir para você. Disso falamos, não em português, não em inglês, não em espanhol. Não falamos em palavras pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com... Quando eu oro em línguas, eu estou falando palavras ensinadas pelo Espírito. Para que eu estou falando isso? Para que eu conheça o que por Deus me foi dado gratuitamente. Talvez você precise conhecer para que a cura se manifeste de uma maneira integral na tua vida, que certamente Ele levou sobre si todas as suas dores, todas as suas enfermidades. Pastor, eu sei isso na minha mente, mas eu não conheço. Se eu e você conhecêssemos verdadeiramente, nós andaríamos nisso, nessa verdade. Porque é uma verdade espiritual, irmão. Então, eu oro essa linguagem, essa palavra ensinada pelos Espíritos para conferir coisas espirituais com espirituais. Aí, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele é loucura. Pastor, eu estou orando em línguas. E as pessoas estão falando assim, ih, parece um louco. Está escrito, filho. As pessoas que não andam na mesma... não aceitam. Porque elas não conseguem controlar a cabeça. Amém? Não aceita. Vamos, continuando. E não pode o quê? Porque ela não se entende. Oração em língua não se entende primeiro aqui. Se experimenta aqui.
Depois vem o entendimento aqui. Porque elas se discernem espiritualmente. Isso é a mesma coisa que eu falei. Verso 15. Porém, o homem espiritual, ele vai julgar ou vai discernir. Deus vai trazer discernimento sobre todas as coisas. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Verso 16, completando, pois quem conheceu a mente do Senhor que eu posso instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, queridos, de acordo com esse texto, Deus ele tem preparado muitas coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram para você. Deus ele quer te revelar isso, quer que você conheça isso. O que ele te deu de graça, mas ele te deu, só que ele vai abrir os seus olhos para você receber. Entenda, querido. Às vezes Deus ele é assim, ó. Imagina, né? Sou Deus. Aí Júnior tá pedindo um celular, por exemplo. Aí ele está orando, pedindo, Senhor, não me dá o meu celular, o Senhor deu, não me dá o celular. Aí Deus vem, fecha os olhos, Júnior, pede. Se ele não abrir os olhos, enxergar, estender a mão, pega, e pegar, por mais que Deus esteja com a mão estendida, que a Bíblia diz que ele está com a mão estendida, ele não está com a mão recolhida, esteja com a mão estendida, se ele não fizer a parte dele, ele nunca vai pegar o celular. O que essa prática espiritual chamada oração em línguas faz em você e em mim? Por dentro, ela faz com que a gente abra os nossos olhos espirituais, para que a gente conheça o que de Deus nos foi dado gratuitamente. E quando você conhece, você recebe, você vive nisso. Aleluia! Deixa eu falar algo para você profeticamente, como profeta de Deus. Isso vai mudar a sua vida. Se você acreditar no que eu estou falando, isso vai mudar a sua história. Pastor, mas eu tenho uma minha idade. Querido, independente da tua idade, isso muda a minha e a sua vida. Aleluia! Então, quando você ora em línguas, querido, você entra nesse lugar. Isaías capítulo 28, outra consequência da oração em línguas. Isaías 28. Esse texto é muito interessante, que Paulo, lá em 1 Coríntios 14, ele cita Isaías 28. E o contexto que ele está falando é sobre oração em línguas. Isaías 28, capítulo 9. Capítulo 28, verso 9. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Aí é crianças, né? Vai, continua. Aí ele fala como o ensinamento de Deus vem, irmão. Porque é preceito sobre preceito. Preceito e mais preceito. Regra sobre regra. Regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. O que esse texto está falando? Como Deus nos ensina. Deus nos ensina aos poucos. Ele vai nos dando revelação de coisas. Preceito sobre preceito. Regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Verso 11. Verso 11. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará ao Senhor, a esse povo, dizendo. Como que falar? Ao qual ele disse, esse é o descanso. Dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas aqui não quiseram ouvir. Deixa eu explicar para você esse texto. Esse texto, Paulo cita em 1 Coríntios 14. Depois leia lá. O contexto é oração em línguas. Paulo cita esse texto de Isaías. Então nós temos autoridade para pegar esse texto e juntar com aquilo que Paulo falou. Ele fala que o ensinamento de Deus vai ser preceito sobre preceito. Regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Como que você aprende isso?
As questões espirituais nós aprendemos de uma maneira espiritual. Aí ele fala, Deus ele vai falar a esse povo. Como? Porque por lábios gaguejantes e por língua estranha falará esse povo. Ou seja, ele nos ensina, quando eu e você começamos a orar em línguas, a oração em línguas também, de uma prática, elas começam a nos dar entendimento da palavra, dos preceitos de Deus. A oração em línguas abre o meu coração para que eu possa entender a palavra. Preceito sobre preceito, regra sobre regra. Eu tenho uma prática. Eu leio a Bíblia orando em línguas. Você olha assim, pastor, como você consegue fazer isso? É porque quando eu oro em línguas, a minha mente não está orando em línguas, o meu espírito que ora em línguas. Eu vou para a palavra e começa lá, ó. A minha mente está prestando atenção aqui, ó. Está se enchendo. Mas o meu espírito está orando em línguas. Isso é uma das práticas da meditação da palavra. Pastor, você não se perde? No começo era difícil. No começo. Mas depois, filho, é rápido. Porque o teu espírito está em comunhão com Deus. Constantemente. Então, querido, aí a Bíblia fala assim, preceito sobre preceito, eu estou orando em línguas, o Senhor ele vai me revelando, e é assim mesmo. Às vezes eu estou lendo a palavra, daqui a pouco parece que a palavra salta. Esse saltar da palavra é Deus me chamando a atenção sobre aquela palavra, Deus me revelando a verdade dele, ou o preceito sobre preceito, ou a regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Aí ele fala, pelo lábios gaguejantes, por língua estranha, falará o Senhor, seu povo, dizendo, esse é o descanso. Outra coisa que a oração em línguas traz, descanso. Nós estamos vivendo numa situação, as pessoas estão agitadas, as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão querendo resolver o seu problema. Acalme, entrega na mão de Deus. Como que eu faço isso de uma maneira prática? Eu oro a Deus, entrego aquele problema e começo a orar em línguas. Começa a orar em línguas. A oração em línguas, nós vamos ver, ela age no nosso coração, trazendo descanso. O último texto que eu quero ver com vocês, Efésios capítulo 6. Tudo isso é que a oração em línguas faz. Efésios 6, a partir do verso 10, Efésios ele fala sobre tomar toda a armadura de Deus para resistir. Vai lá, verso 10. Quanto mais sede fortalecidos do Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Isso nos dá a impressão que é uma luta, né? Uma guerra. Que nós estamos numa guerra. A armadura, aí está falando das armaduras dos romanos, né? Verso 12, porque a nossa luta não é contra sangue ou carne, sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Verso 13, portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Deixa eu te falar algo, sempre vem o dia mau. Mas eu e você só vamos resistir no dia mau se nós tivermos tomado a armadura de Deus. Amém? Dia mau. E depois de ter desvencido tudo. Ter desvencido do que, irmãos? Tudo. Permanecer inabaláveis. Continua. Sai, pois, firme, cingindo-vos com verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés na preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis pagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, a pergunta é, como você toma na prática essa armadura? Para você ficar firme. Antigamente, eu tomava armadura, eu participava de ministério de intercessão, de batalha espiritual, em 2000,
me envolvia muito com questões de batalha espiritual, e a gente naquela época tomava a armadura assim, de Deus. Começava a orar, batia pé e começava a declarar: Senhor, eu estou tomando agora o capacete da salvação, a espada do Espírito. Ou seja, algo místico. Mas não tem isso que eu fazia, que muitas pessoas fazem, não tem uma base na palavra. Porque quando a palavra ela fala alguma coisa, a mesma palavra te explica como tomar essa coisa. Deixa eu falar algo. A Bíblia se explica. Por isso que você precisa de revelação. Então, até aqui, Paulo falou de armadura, que nós temos que tomar. Agora, como tomamos? Verso 18. Com toda oração e súplica. Agora, presta atenção. Orando em todo tempo no Espírito. Fala comigo. Orando em todo tempo no Espírito. E nós vimos em 1 Coríntios 14, aquele que ora em línguas, o meu espírito ora de fato. O que é orar em todo tempo no Espírito? Não é oração mental. Eu vim de uma igreja tradicional, irmãos. E nessa igreja tradicional, as pessoas achavam que oração no Espírito é assim: vamos ter um momento de oração no Espírito. Ou seja, todo mundo fica quieto e na sua mente está orando. Você não está orando no Espírito, você está orando na sua mente. O que a Bíblia chama de oração no Espírito é oração em línguas. Então, quando eu oro em todo tempo no Espírito, eu estou me revestindo de uma maneira bíblica e prática das armaduras de Deus, para ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, declare assim: quando eu oro em línguas, eu estou me revestindo da armadura de Deus. Amém? Quanto tempo nós temos que orar em línguas? Mateus 20, versículo 40 e 41, Jesus estava no Getsemani. E Jesus ele exorta os discípulos, porque eles não conseguiam vigiar, ou não conseguiam estar com ele em oração. E Jesus falou assim: vocês já estão dormindo? Vocês não conseguem vigiar nem orar 1 hora? Mateus 26, 40 e 41. É isso mesmo, lá? Ou eu falei errado? Mateus 26, 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem 1 hora pudeste vós vigiar comigo? Verso 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é... Querido, pastor, não consigo orar em línguas 1 hora. Começa 15 minutos, começa 10, começa 5. Mas, querido, 1 hora. Nosso objetivo, no mínimo, para que Deus possa exercer uma mudança real na tua vida, pelo menos 1 hora. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando você ora 1 hora, se entrega em oração, pelo menos 1 hora, todos os dias, você começa a andar no Espírito. E à medida que você ora em línguas, pastor, eu estou orando em línguas há 1 mês, e parece que não aconteceu nada. Querido, eu estou há mais de 15 anos, e já aconteceu muita coisa. E sabe como que acontecem as coisas? Primeiro começa da impressão que piora. Aí as pessoas começam a recuar. Pastor, eu comecei a orar em línguas e tudo na minha vida piorou. Não é que piorou, é que já estava ruim. Só que você não via. Que a coisa estava ruim, o teu relacionamento em casa estava ruim, teu relacionamento com Deus estava ruim, havia muito pecado oculto na tua vida, tudo estava ruim. E a oração em línguas é como um balde, querido. Por exemplo, se eu pegar um copo desse, imagina esse copo transparente, com água pura, você vê água pura, está vendo ali o copo transparente. Mas se eu pego uma gotinha de esgoto, uma gotinha só, dou uma pingadinha, você tomaria? Mas você não está vendo a água ainda limpa? Pastor, mas tem uma gotinha de esgoto.
aparentemente está limpa. Muitas das vezes, a nossa aparência parece que nós estamos limpos, mas ainda tem esgotos na nossa vida. E o Espírito Santo precisa tirar. Entenda, quando eu oro em línguas, é como a água do Senhor fluindo. Às vezes, quem já teve balde, mulheres aí, e o balde quando fica sujo, a sujeira tende a o quê? Descer. Aí parece que o balde está mais limpo, a água em cima, não parece? Quando você começa, mas aquele balde está sujo. Quando você quer limpar aquele balde sem tirar a sujeira de dentro, o que você tem que fazer? Sem te jogar água fora, o que você tem que fazer? Pense, gente, eu quero tirar a sujeira do balde, sem jogar aquela água fora. Eu tenho que jogar mais água limpa. Mas à medida que eu jogo água limpa, o que acontece? A sujeira lá embaixo começa a mexer. E parece que o balde fica mais sujo. Mas não estava mais sujo. Ele já estava sujo. Só que a sujeira estava lá embaixo. Quando eu jogo a água limpa, a coisa começa a se mexer. Só que à medida que eu continuo jogando água limpa, o que acontece? Aquela água vai se renovando. Aquela água suja vai saindo. Você começa a orar em línguas. Parece que a sujeira, tá tudo sujo, parece que piorou. Não parece, a coisa estava ruim, só que estava sedimentado lá embaixo. Só que você começa a orar em línguas, e você persevera na oração em línguas, e você continua na oração em línguas, e você continua na oração em línguas. A água limpa é jogada em você, a água limpa é jogada em você, e a sujeira pouco a pouco vai saindo da tua vida. Para terminarmos, irmãos, eu quero ler algo para você. Eu quero botar um videozinho que é rápido, para você ver. Deixa eu ler algo interessante, preste atenção. Orar em línguas tem um valor terapêutico. No hospital da Universidade Oral Roberts. Oral Roberts foi um grande evangelista nos Estados Unidos, que ele fez uma universidade lá nos Estados Unidos e teve uma escola de medicina também. E ele fez algumas pesquisas. No hospital da Universidade Oral Roberts, um neurologista chamado Roy Peterson e alguns outros especialistas na área estudaram as atividades cerebrais de algumas pessoas enquanto desenvolviam suas atividades do cotidiano. E depois submeteram aquelas pessoas orando em outras línguas. Começaram a monitorar aquelas pessoas orando em línguas. Esses testes descobriram que o cérebro, enquanto elas oravam em línguas, os cérebros liberam comandos que produzem algumas substâncias benéficas para o organismo. Uma delas é endorfina. Talvez você conheça muito essa substância endorfina, que é falado que é uma substância que dá alegria, que dá prazer. Essa substância é liberada quando você corre, quando você pratica um exercício. Atleta, depois é liberada essa endorfina. Pessoas entram em depressão, é isso mesmo ou não? Porque muitos psiquiatras, porque falta um pouco de endorfina. Parece que o cérebro dá os psiquiatras, eles explicam isso, que parece que o cérebro, as composições químicas, dá uma desequilibrada, e a pessoa começa a ficar propensa ao quê? A depressão, a angústia, não é verdade? Então os psicólogos, aí eles têm que dar uns remédios para as pessoas para que equilibre aqueles compostos químicos que produzem a pessoa ao abatimento. Então eles descobriram que a pessoa orando em línguas, elas produzem essa substância chamada endorfina, que é uma substância que traz alegria, que traz prazer. Deixa eu continuar orando, lendo para você. Então aqui ele fala sobre endorfina. Aí ele tem aqui uma experiência, a pessoa que fez o post, essa publicação, ela fala o seguinte, é um pastor, aí ele fala aqui, um membro de 74 anos de idade decidiu
construir o seu sistema imunológico. Por quê? Ao mesmo tempo que ela descobriu isso, ela descobriu que a fala, isso também a fala, ela exerce um poder no nosso sistema imunológico. Por isso que a gente fala, aquela pessoa que fala, eu tô ruim, eu tô doente, isso influencia muito no seu físico. Então a oração em línguas, ela também tinha um efeito no sistema imunológico. Aí tinha um membro de 74 anos de idade, decidiu construir o seu sistema imunológico contra mais problemas cardíacos. Isso aqui é uma experiência real. Ele tinha problemas cardíacos aos 70 anos de idade. Com 74 anos ele decidiu. Duas das suas artérias eram 70% fechadas. Quem queria ser curado? Aí, durante um culto na igreja, eu perguntei quem quer ser curado de problemas cardíacos e se levantar. Ele levantou-se, colocou a mão sobre o coração e orou em línguas. E ele começou aquela prática de oração em línguas. Depois esse senhor ele foi fazer um check-up. Ao fazer um check-up médico, o cirurgião descobriu que todos os bloqueios em seus vasos sanguíneos se foram. A sua operação relacionada com o coração que estava programada. A sua operação, ele ia operar, estava programado, foi cancelada, porque não havia mais necessidade para isso. Na verdade, ele era uma pessoa diferente. Ele literalmente teve uma mudança de coração, um coração novo para Deus. É um artigo, mas ele fala que afeta o teu cérebro e afeta o seu sistema imunológico. E o pastor, ele fala que, certa vez, uma pessoa com problema de coração recebeu a oração em línguas, começou a praticá-la, e depois de um tempo ele ia fazer uma operação, 74 anos, e descobriu que as artérias do coração, pelo poder de Deus, estavam totalmente desentupidas. Oração em línguas é uma ferramenta. 5 minutos. Passa um videozinho. Veja isso aqui que nós vamos orar para você ir embora. Antiga mencionada na Bíblia. O apóstolo Paulo chamava de falar na língua dos anjos. Os apóstolos de Jesus foram levados a isso no dia de Pentecostes. O termo técnico é glossilália. A maioria das pessoas chama de falar em línguas. Há um grande número de pessoas céticas quanto a isso porque nunca experimentaram ou porque foram ensinadas contra isso a vida inteira. E dessa forma não há como experimentar. Então é comum ver as pessoas zombando, brincando com isso. Mas isso não impede o pastor Jerry Stoltzfus ou outros nessa congregação no Centro de Adoração Freedom Valley em Gettysburg, Pensilvânia, de usar o que eles consideram um dom dado por Deus. É quase como se eu pudesse tocar o coração de Deus e saber o que Ele quer. Na verdade, eu fico toda arrepiada. Você pode sentir ao redor e é como se você estivesse sentindo Ele falar através de você. Quase solto em uma língua estrangeira. Mas, na verdade, aqueles que falam em outras línguas não estão falando nada em nenhum idioma conhecido. Com o dom de línguas, eu posso confiar que o Espírito Santo vai indicar o que precisa ser curado e usar o que chamam de linguagem sem nexo, como qualquer outra linguagem soa assim. Ele vai interpretá-la para o seu propósito e o seu uso. Nós dizemos coisas usando o nosso idioma materno, mas falar em línguas é o idioma dos céus. Enquanto vamos a Deus, Jesus intercede por nós. Eles dizem que não tem controle do que sai das suas bocas. Tudo flui num tipo de sentimento estático. E que o Espírito Santo está falando através deles. Você se ouve? Ah, sim. Algumas vezes eu acho que sou como se eu fosse um idiota. Na Universidade da Pensilvânia, o Dr. Andrew Milberg está procurando por uma explicação para o que muitos dizem ser inexplicável. Eu sei que não é uma linguagem, pelo menos não é uma linguagem normal que ativa o lobo frontal. Milberg está explorando a relação entre fé e ciência.
estudando o que acontece com o cérebro nos momentos mais profundos de fé. O que temos percebido é que é uma força muito forte na história da religião e da espiritualidade. Eu acho que realmente temos que analisar como isso afeta o nosso cérebro, o que muda, o que liga, o que desliga no nosso cérebro. Ele recentemente publicou um estudo chamado América Falando em Línguas. E o interessante é que ele descobriu que o que acontece com eles neurologicamente se parece muito com o que eles descrevem que está acontecendo espiritualmente. Pedimos ao pastor Jerry Stoltzfus para vir à universidade e ter o seu cérebro escaneado enquanto ele fala em línguas, para que pudéssemos ver o experimento em ação. Eu não acho que a fé tem nada a temer para com a ciência. A ciência valida a fé. Então, podem trazer, seja lá o que for, tragam. Vamos pedindo para orar em inglês. Pai, eu oro por cada um dos familiares dos envolvidos nesse estudo, dê a eles o que eles procuram na sua vida pessoal, em sua visão e em seu potencial. Agora ele deve orar em línguas. Essa é a primeira imagem, quando ele estava orando, falando em inglês. E essa é a segunda imagem, quando ele está orando em línguas. A imagem do pastor Stoltzfus mostra que o lobo frontal, a parte responsável pela linguagem, estava ativa quando ele orou em inglês, mas quase todo o tempo estava quieta quando ele orou em línguas. Quando você está envolvido nessa prática variável espiritual, como é para eles? Segura aí. O que isso nos fala? O que a Bíblia fala. Quando eu oro em línguas, a minha mente fica infrutífera, mas o meu espírito ora de fato. É isso que ele está falando do lobo frontal, é uma parte. Continua. Frontal cessa a sua atividade, mas eu acho que é muito consistente com o tipo de experiência que eles têm, porque eles dizem que eles não estão no controle, que é a voz de Deus, que é o Espírito de Deus falando através deles. Dr. Newberg disse que os resultados foram mais impressionantes quando não havia a equipe toda na sala e quando não falavam em línguas apenas quando solicitados, como foi Jerry Stoltzfus. Participantes de estudos em Oregon primeiro escutaram música, daí foram onde o Espírito os levou. Eu já sabia por dentro que isso ia provar que é uma parte do nosso cérebro sobre a qual não temos controle e que quando o Espírito Santo está intercedendo por nós, estamos fora do controle. Em anos anteriores, Newberg verificou o que acontecia no cérebro de monges budistas meditando e de franciscanos orando. Foi totalmente diferente do que acontece com aqueles que falam em outras línguas. É um contraste muito grande se comparado ao que acontece, por exemplo, com os monges ou com freiras franciscanos, porque eles ficam intensamente focados. E nesses indivíduos, a atividade do lobo frontal aumenta muito. Mas o Dr. Newberg não está para provar ou deixar de provar alguma coisa. Ele apenas está aí para dizer o que acontece. Você estava cético quando começou esses estudos? Se por cético você quer saber se eu acredito que é a voz de Deus falando através deles nesse fenômeno, então a pergunta é um pouco mais problemática. Eu acredito que não conseguimos responder essa questão simplesmente fazendo esse estudo. Mas para aqueles que acreditam, não importa se a ciência consegue encontrar impressões digitais do Espírito Santo nas suas imagens cerebrais do século XXI, quando você experimenta isso, não importa a opinião dos outros, é alguma coisa pessoal entre você e Deus. Então, não nos importamos se isso valida ou não, mas posso dizer que é fascinante as pessoas olharem, acharem que nós somos loucos, investigarem, descobrirem que nós somos loucos, mas não do jeito que eles pensavam. Essa é uma reportagem de Vic Mabry para Nightline, em Filadélfia. Glória a Deus. Isso aí eu queria mostrar para vocês, é um estudo já antigo sobre isso. Mas depois eu pego
essa nota que está em inglês, que ele faz um estudo, esse médico, em inglês, tenta traduzir isso aí. Pego para tentar traduzir. Amém? Baseado em tudo aquilo que a gente falou, é tempo de você orar em línguas. Deus quer que você tenha uma vida de vitória, Deus quer que você ande no Espírito. Vamos ficar em pé, fecha um pouquinho os seus olhos, nós vamos orar agora para nós terminarmos. Você escutou muita coisa. Pastor, escutei muita coisa, não concordei com nada. Querido, eu não estou aqui para te convencer de nada. O Espírito Santo é que convence. Amém? Eu estou aqui para passar informações para você. Passar a minha experiência. Aquilo que eu tenho vivenciado. E essa prática espiritual, para andar no Espírito, tem transformado a minha vida e a vida de muitas pessoas. É muito interessante que ali, quando as pessoas são pessoas de língua inglesa, né? Mas quando eles oram em línguas, parece tão familiar com a gente. Né? Parece assim, a oração no Espírito parece tão familiar, parece que a gente não tem essas barreiras. A oração, no passado, quando eles construíram a Torre de Babel, Deus embaralhou as línguas, porque eles estavam fora da vontade de Deus. Mas esse mesmo Deus que embaralhou as línguas no passado, em Pentecoste, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu, trazendo uma linguagem sobrenatural, para que nós sejamos um, para que nós manifestemos Cristo. Aleluia. Feche os seus olhos, começa a colocar a sua vida diante de Deus. Você que ora em línguas, começa a orar em línguas baixinho. Se existe alguma pessoa aqui no nosso meio, vamos lá, igreja, feche os seus olhos, começa a orar em línguas. Se existe alguma pessoa no nosso meio que não ora em línguas, não foi batizado no Espírito Santo, que não ora em línguas e quer receber, hoje é a tua noite. Deus, Ele quer te dar essa capacitação sobrenatural. É para você. Talvez baseado em muitos ensinos errados, você achava que teria que santificar para receber a língua. Não! Como que você vai se santificar sem o Espírito Santo? A santificação, sim, vai vir depois que você receber. Como diz lá em Atos capítulo 2, esse é um presente, é um dom de Deus para todo aquele que crê. Existe alguma pessoa aqui que quer receber o batismo? Pastor, eu nunca orei em línguas. Eu quero. Se você quer, dá um sinal. Ou então corre para aqui para frente agora. Não fica assim com medo. Não fica assim com vergonha. Não, querido. Essa oração é para mudar a sua vida. Alguém? 1, 2. Levanta a sua mão. Você que não ora em línguas e quer receber o batismo com o Espírito Santo. Então eu entendo que todos oram em línguas, ou aqueles que não oram em línguas não querem, e você tem essa liberdade. Agora eu quero fazer uma oração para você. Quero orar para que Deus derrame graça sobre a sua vida, para que você mergulhe no Espírito através dessa prática. Foi Deus que estabeleceu. Estenda a sua mão para receber. Pai, eu quero entregar os meus irmãos e as minhas irmãs nas tuas mãos. Nós te damos graça, Senhor, por essa linguagem sobrenatural de oração, de comunhão com o Senhor. E Pai, eles precisam de graça para orar, graça merequenda labaxaia, orar pelo menos 1 hora, todos os dias, vigiar com o Senhor, graça para se entregar, para que o Senhor possa agir na vida deles.
Porque quem ora em línguas não ora a homens, mas ora a Deus, e em espírito fala mistérios, para que Cristo seja formado neles, Senhor, para que eles entrem no descanso do Senhor, para que eles sejam ensinados através de revelação pela palavra do Senhor, para que eles possam conhecer o que por Deus foi dado para eles gratuitamente. Oh, meu Pai, receba em o nome de Jesus, que eles possam receber essa noite graça para orar, graça para, oh meu Pai, se mergulhar no Espírito através da oração em línguas. Eu coloco essa pessoa também que está na internet e declaro graça para ela também, para que ela possa orar nessa oração, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Creia, meu irmão, que a sua vida não vai ser mais a mesma. Recebi um pedido de oração aqui sobre a Monique Pereira, de Almeida Magno, sobre emprego. Monique, deixa eu falar algo para você, que está na internet. Se você mergulhar no Espírito, muito mais do que emprego, Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Todas as coisas. O emprego que você precisa vai vir. O milagre que você precisa vai vir. Mas nós cremos na oração de concordância. Então aí na sua casa, concorde comigo. Creia. Pai, eu creio e eu concordo por uma porta de emprego para Monique. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E te dou toda a honra e toda a glória em o nome de Jesus. Amém, queridos? Amanhã tem grupo de convívio, não esqueça. Domingo tem o nosso culto aqui às 19 horas. Você pode dar 3 glórias a Deus? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Vai na paz, em nome de Jesus.